O segundo reinado. Como vimos na aula anterior, a elite brasileira, que era formada por fazendeiros, comerciantes, militares e profissionais liberais, perde a confiança no governo da regência. Por essa razão, a maioridade de Pedro de Alcântara foi antecipada. Ele será coroado imperador aos 15 anos de idade. Dom Pedro de Alcântara subiu ao trono em 1840, sendo aclamado o imperador do Brasil no dia 23 de julho deste mesmo ano, com o título de Dom Pedro II. E assim, Dom Pedro II começa a governar o Brasil. Relembrando então, nós temos aqui o filho de Dom Pedro, que é chamado de Dom Pedro de Alcântara, e foi dada a ele a maioridade. O que significa isso? É como se ele tivesse assumido a idade superior para ele começar a governar o nosso país. Então, o nosso país foi governado nesse período por um menino de 15 anos de idade. E após a coroação, Dom Pedro II manteve o regime monárquico no Brasil. Ou seja, o que seria o governo monárquico? É o governo onde são os reis, os imperadores que comandam o país. E esse poder é passado de pai para filho. Então, por que foi o filho de Dom Pedro que ficou no lugar? Porque o regime era da monarquia, né? Diferente do que é hoje em dia. Então, a monarquia, o poder passa de pai para filho. Por isso, Dom Pedro II ficou no poder. Então, era ele que escolhia os seus governantes das províncias. Aos poucos, a economia brasileira progredia. Vamos relembrar que a primeira grande economia no nosso país foi o pau-brasil, a primeira riqueza, né? Em seguida, nós tivemos a cana-de-açúcar. E, após a cana-de-açúcar, também foi descoberto no nosso país muito ouro. E depois do ouro foi a chegada, então, do café. E o café tornara-se o principal produto de exportação do país, superando até a cana-de-açúcar e o algodão. O que significa sendo exportado, o maior produto exportado do nosso país, vendido para outros países. Então, o café superou até mesmo a cana-de-açúcar. Então, a economia do nosso país, o nosso país começou a ganhar muito dinheiro com a venda do café. E com esse enriquecimento, o Brasil passaria por muitas transformações. Merecem destaque a construção das primeiras ferrovias e de algumas estradas de rodagem, a instalação da primeira usina hidrelétrica, o início da iluminação elétrica em vias públicas, a construção das primeiras linhas de bondes puxados a burro, o grande estímulo à criação das indústrias e o incentivo às artes e à cultura. O fim do trabalho escravo. Progresso. Então, vamos nos recordar que para trabalhar nas lavouras do café, nas lavouras da cana-de-açúcar, eram trazidos para cá, para o nosso país, os escravos africanos, né? Então, era feito como um tráfico de negros para trabalhar no nosso país. E durante o segundo reinado, a lavoura do café passou a ser cultivada em grande escala. Com isso, a necessidade da mão de obra escrava, a única que havia naquela época. Muitos africanos foram trazidos nesse período ao Brasil para trabalhar nesta lavoura. Entretanto, os primeiros passos para a abolição começavam a ser dados. O que seria a abolição? O fim da escravidão. Acabar com a escravidão. E em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico dos escravos para o Brasil. A partir daí, começaram a chegar imigrantes europeus para realizarem o trabalho nas lavouras de café. Então, começaram a chegar no Brasil pessoas de outros países para trabalharem nas lavouras do café. Não seriam mais os escravos africanos.
E com os lucros obtidos pelas crescentes exportações desse produto, além da utilização da mão de obra livre, tem início o desenvolvimento dos portos, das ferrovias, do comércio e das cidades. Estes e outros recursos criaram condições favoráveis para mais adiante haver o desenvolvimento industrial no nosso país. Então, criançada, foi com a Lei Eusébio de Queiroz que houve a proibição do tráfico de escravos para o Brasil. Interessante isso tudo, né? Então, a partir deste momento, começaram a chegar novos imigrantes para trabalharem nas lavouras do café. Então, começou a vir povos italianos, de outros lugares para também trabalharem aqui na lavoura do café. Então, com a aula de hoje, vocês puderam ver que Dom Pedro II ficou no lugar do seu pai para governar o nosso país, atingindo a maioridade, tendo apenas 15 anos de idade, ficou governando o nosso país, né? Com ele, houve o desenvolvimento da plantação do café, que foi uma grande riqueza do nosso país. O nosso país teve como economia vários produtos que nós vimos, né? Primeiro foi o pau-brasil, depois teve a cana-de-açúcar, o ouro e em seguida o café. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!